Este filme foi apoiado com recursos da Lei Paulo Gustavo por meio da Secretaria de Cultura de Quixeramobim, Vista Aérea da cidade de Madalena, Vista Aérea da Fazenda Teotônio. Tela em preto e branco. Um homem idoso está sentado. Meu nome é Antônio Pereira do Vale, eu tenho 66 anos, nascido em Catunda, Santa Quitéria. Minha infância foi mais ou menos, né? Não foi muito boa porque, você sabe, na época as coisas eram muito difíceis, né? A chance que a gente tinha era muito pouca. Brincadeira de menino, era uma baladeira, era um carrinho aí feito de caco de cuia, uma forquinha empurrando, né? Eu trabalhei demais, 7 anos de sofrimento. Sofri lá, eu cansei, tá aí quem não deixa eu mentir, minha esposa aí. Eu cansei de chegar em casa pra jantar, às vezes não dava tempo nem de tomar banho, me sentava pra tomar um forguinho, me sentava de frente à televisão e agarrava no sono. Porque eu não dormia lá que prestasse não. Eu me acordava 2 horas, 1 hora, 1h30, 2 horas e pronto. Aí meio-dia eu não tinha descanso para dormir, para cochilar. Aí o sofrimento foi grande, 7 anos de sofrimento. Lá não tinha hora, não tinha horário de largar não, era a hora que desse certo. Era tirar do tanque, botar nos tambor e botar em cima do caminhão pro horário levar, pro Quixeramobim. E aí quando terminava já ia pro curral tirar leite. Amanhecia o dia tirando leite e continuava o dia todo trabalhando. Só terminava o leite e ia pro estábulo, ajeitar comida para as vacas. Não, eu não tenho. Eu não tenho nada a dizer da minha qualidade, da minha cor, do meu sangue. Para mim é uma joia. Estou muito satisfeito da cor que eu tenho. Graças a Deus. Não tenho o que dizer. O mesmo homem, agora sem blusa, está sentado e toca pandeiro. Título do filme: Arco-íris monocromático das cicatrizes à inocência. Imagens do centro da cidade de Quixeramobim. Sequência de imagens: ruas, igrejas, praças e a ponte metálica. A cena muda para dentro de uma casa. Quadros e livros com referências a pessoas negras são mostrados lentamente na tela. Em tela, uma mulher negra. Ela tem cabelos cacheados na altura do ombro e usa óculos de armação arredondada. Eu sou Gisele, eu sou do interior do Ceará, nascida em Quixadá, mas atualmente eu moro em Quixeramobim. Eu sou escritora, primeiramente, antes de tudo, mas também faço uma ruma de coisa. Quando eu era criança, a gente não percebe algumas violências, né? Essas ocorrências que acontecem, a gente leva assim muito pro lado do que é certo. A gente pensa que a gente não é daquele jeito e a gente tem que ser, e isso que é o certo, né? E eu fui uma criança que, quando eu estava com 10 anos de idade, o meu presente de aniversário foi o alisamento do meu cabelo. Fui me descaracterizando, né, ao longo do tempo, alisando. O meu sonho era ter lente de contato de olho claro. Quando eu ia com o meu cabelo solto para a escola, as pessoas botavam caneta dentro do meu cabelo, sabe? E ficavam falando coisas. Sumia alguma coisa na sala, o pessoal dizia que estava dentro do meu cabelo. Até recentemente, aqui mesmo na cidade que eu moro, eu fui numa loja e o vendedor passou o tempo inteiro atrás de mim, perguntando o que é que eu queria comprar na loja. Eu sempre vou nessa loja, eu nunca nem tinha visto ele, eu não sei se ele é novato, eu queria mostrar serviço. A gente pode até pensar isso para suavizar as coisas pra gente, né? Fiquei me sentindo presa, assim, ali, aquela pessoa o tempo todo perguntando o que é que eu queria. Eu não sou muito a favor da galera que fala assim, eu descobri que eu era negra, assim. Sabe? Eu acho que a pessoa não descobre. Passa a entender que aquilo que ela vive é por conta dela ser negra. Você começa a entender, ok, então eu vivi aquilo, não era porque as meninas não gostavam de mim, era porque eu era negra, era por causa disso, é porque não era esse padrão. Então eu não tive assim, acordei e, eu sou negra hoje. A partir de hoje eu sou negra. Não, acho que eu sempre fui a moreninha. E assim, chega um momento da sua vida que você
desperta. Eu acho que todo mundo tem que chegar nesse momento e despertar e sair desse ciclo de violência e buscar a base ali de afeto preto, né, para que você se sinta bem e viva bem. Porque se você continuar naquela bolha ali de ninguém aceitar como você vai ficar para sempre num ciclo assim de violência e nunca vai conseguir enxergar você mesmo. Tem um poema da Rupi Kaur que eu gosto muito, que é sobre a mariposa e a borboleta. Que ela diz assim, que a borboleta no ciclo das mariposas, ela nunca vai conseguir enxergar a si mesma. Ela sempre vai achar, né, que deve ser uma mariposa. Em tela, um homem negro. Ele tem cabelos cacheados curtos e usa um óculos com armação preta. Eu sou Alan Avelino, sou do Pará, mas fui criado a vida toda aqui, em Xerambim, né? Sou produtor cultural, cineasta, formador social e pesquisador. Não era um aluno ruim, mas também não era um gênio, né? Fazia o que tinha que fazer. Eu sempre fui muito prático, né? Desde pivete. Foi na capoeira que eu me descobri, assim, enquanto produtor cultural. E foi na capoeira também os primeiros vislumbres sobre uma consciência negra, né? Não tem como não ser. Assim, sobre aquele processo que é discutido, né? É na capoeira a partir da musicalidade, é na capoeira a partir da pesquisa, da história. E eu comecei a criar consciência disso dentro da minha realidade, né? Esse foi o Alan inicial, né? O Alan jovem, aprendendo ainda com a malandragem da capoeira, né? Capoeira dá, capoeira tira. É uma espécie de filosofia, né? Não é só um treino, é uma espécie de filosofia que eu levei para entender o mundo, né? Para visualizar o mundo. Não é um ser negro, é um estar negro em diversas condições. E a gente tem que separar duas coisas, porque é o estar negro no sertão central, é o estar negro no Ceará, e é o estar negro com uma consciência, que é completamente diferente. Por que eu falo isso? Porque quando se pergunta o que é ser negro no sertão central, o que é ser negro no Ceará, condiciona um certo lugar que só exista na mente do pesquisador, porque o negro vai existir independente do pesquisador ou não. O negro vai exercer a sua presença, vai exercer a sua existência independente de pesquisa ou não. Agora, a grande questão é quantos deles têm consciência desse exercício, sabe? Mas consciência e saber que é negro são duas coisas diferentes. Quando o negro tem consciência, quando ele alcança essa consciência, ele está em constante incômodo. Em tela, um homem negro escreve algo. Ele tem cabelos cacheados loiros e veste uma camisa laranja. Uma tatuagem no seu braço é mostrada. Há escrito, seja corajoso e forte. Ayrton Silva dos Santos. O Lion, nas câmeras, é um dançarino de TikTok, tentando ser um bom influencer no Instagram. É um menino muito sonhador mesmo. Acho que tem muita coisa pra conquistar ainda. Quando eu comecei a descobrir mais sobre ansiedade, eu meio que tentei algo pra fugir dela, pra tentar esquecer. Aí foi onde eu virava noites e noites, ao invés de estar chorando ou estar pensando besteira. Passava noites e noites gravando e pronto. E daí peguei o gosto. O cabelo foi outro meio de fugir de muita coisa. Porque eu sempre fui uma pessoa muito insegura em relação a mim mesmo. Questão de beleza, eu sempre fui muito cuidadoso, muito vaidoso. Gosto muito de me arrumar. Meio que o cabelo pra mim era algo que importava muito e eu sofria muito porque o meu cabelo era crespo. Era chamado de cabelo ruim, de cabelo de pipoca. Foi aonde eu passei a cuidar mais. Eu via muito quando eu passei a usar mais a internet em relação à dança. Muita gente branca. Era muito foco pra branco. Era meio estranho porque eu não tinha ninguém pra se inspirar na fase negra. Eu disse, então eu vou ser minha próxima inspiração. Eu serei esse negro que gosta de dançar, que gosta de estar ali no meio. Minha mãe foi sempre a minha maior inspiração pra tudo. Porém, a minha mãe me ensinou tudo que eu precisava pra, hoje em dia, eu ser uma pessoa independente. Eu acho que ser gay já é uma coisa difícil. Foi algo que eu mesmo não me aceitava. Eu nunca me aceitei. Não vou mentir. Eu dizia que não era. Eu queria sempre entender o que é que estava de errado comigo. Pra mim, a questão era eu. Sempre a questão pra mim era eu. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que a questão não era eu. Sempre o erro tava mais nas pessoas. O gay negro ainda sofre muito. A pessoa sofre por preconceito, por ser negro, por ser gay. Numa sala de 35 alunos, eram 2 negros, 3. Eu ficava tipo, poxa, será que eu tô no lugar certo? Passei a levar pro lado positivo. Porque tá todo mundo na mesma. Branco. Chega um negro, acabou. Eu sou o destaque ali, entendeu? Quando a gente é criança, a gente é muito inocente. A gente não sabe
muito bem o que é que tá acontecendo naquele momento. Só que quando você cresce, você passa a entender as piadinhas que aconteciam. Você entende o afastamento das pessoas. Você entende o porquê que alguém era mais beneficiado que você. Você passa a entender que tudo era por causa da sua cor. Não era um problema literalmente seu, era por causa da sua pele. Em tela, um homem negro de cabelos e barba pretos aparados. Uma pessoa que trabalha muito, estuda muito, vindo de origem humilde, tanta coisa que o Luiz Valdir depende do dia, né? Eu tenho 22 anos, vou fazer 23 agora, né, no final do ano. A minha profissão, eu tô construindo ela ainda, né? Meu sonho é ser um advogado. Nesse momento, eu sou estagiário no escritório de advocacia e estudo direito na Unicatólica de Quixadá. Quando eu tinha uns 8 anos, 8, 9 anos, uma professora me chamou de preto e pobre, quando deu o dinheiro para comprar uma calça, né, da escola. Porque na época tinha que ir com fardamento tudo certinho, né? Era calça e farda da escola. E a professora pegou, porque eu ia de calça jeans, né? E não tinha farda da escola, pegou e falou isso pra mim. Foi onde rodou uma chave que a cor da minha pele importa, né? Pra alguns. A gente consegue entender que a questão do racismo, essas questões, vem um pouco mais de cultura. Que a capoeira, em 1930, estava no nosso Código Penal. E daí você já tira como era a cultura, né, daquela época. Na verdade, eu sempre tive que me destacar 2 vezes mais para conseguir o que eu queria. Sempre tive que trabalhar um pouco mais, sempre que tive que ser um pouco mais calmo do que eu realmente sou. Essa questão assim, de a gente ser um casal interracial e uma pessoa olhar a gente torto. Uma vez a gente estava numa loja e um segurança pegou e ficou me olhando. Da outra vez foi quando a gente estava na porta da casa dela, no começo de namoro. Aí um daqueles vigias que fica buzinando na rua pegou e parou, perguntou se ela estava bem, como se eu estivesse atacando ela. Não entendi aquilo. Não gostei muito não daquela situação. Assim, dizer que a minha mãe sempre me cobrou assim, arranja um emprego na minha adolescência, ela não cobrou. Sempre fez muita questão que eu estudasse. Não era aquela pessoa assim, amorosa, assim, de abraçar, de cheirar, mas ela era uma leoa. Mexesse com a dela. No dia que aconteceu em questão aquele caso, com a professora, ela quase quebrou o portão da escola para pegar a professora. Confuseira. O que é ser negro no Sertão Central? Ser negro aqui no Sertão Central às vezes é difícil. Às vezes é humilhante, às vezes não é. Eu acho que é igual em todos os lugares, que não deveria ser. Mas tem coisas boas, eu já me senti muito acolhido, de verdade. Em tela, um homem negro. Ele veste uma blusa de cor salmão e usa um óculos transparente arredondado. Na comunidade negra e do autismo, a gente fala sobre negligência também. No histórico de como o autismo foi descoberto e de como as pessoas descobriram o autismo, do meu nível de suporte 1, que até então era síndrome de Asperger e tudo mais, antes era uma coisa vista só para pessoas que eram brancas. A descoberta do autismo na minha vida foi um luto, tanto para mim quanto para minha família. Porque eu passei uma vida inteira sendo negligenciado por conta do meu comportamento. Boa parte da minha infância eu brincava sozinho. Quando eu percebi que eu fui mudar de escola e tudo mais, eu percebi que o bullying, ele já estava fazendo parte da minha realidade, infelizmente. Eu acho que teve um que marcou, assim, que eu acho que talvez eu nunca esqueça, que são a questão dos apelidos, né? Teve um evento na escola que eu participei, onde a gente passava 36 horas dentro da escola resolvendo enigmas. E a gente ganhava um prêmio que terminasse primeiro. E aí, a sala dos meninos era dividida das meninas. E aí eu fui pra essa sala e eu fiquei com todos os meninos e tudo mais na sala. E aí um deles começa a tirar sarro da minha cara e me chama de asfalto. Até então eu fiquei pra entender. Por que asfalto, né? Aí ficou aquilo martelando na minha cabeça por dias. Ok, mas por que ele me chamou de asfalto? E aí eu fui me tocar, que era por conta da minha cor da pele. Isso ficou martelando, eu acho que martela até hoje, porque eu acredito que quando você é adolescente, quando você é um adolescente preto e ainda tem dificuldades com bullying, e uma pessoa branca chega pra você e te chama de asfalto, eu acho que, assim, é uma coisa um pouco pesada. Até mesmo pra escola, que negligenciou isso também. Então, eu acho que foi uma coisa que marcou um pouco da minha depressão naquela época, porque meio que esse apelido pegou, né? Então, ele chamou e aí outras pessoas começaram a me chamar e começou aquele assédio moral dentro da escola. Fora os outros apelidos também, né? Meu nome é Marlo Jesus Gomes Barbosa, idade 12 anos. Eu faço um dia a dia, vou pra escola. Tu tem heróis que sejam negros em mente? Minha mãe e meu pai. Minha mãe é porque ela me ajuda, trabalha. Meu pai, ele não é muito assim andado comigo, mas ele também ajuda o que ele
que eu peço, ele não dá, mas quando ele tiver, ele dá. Minha mãe já é diferente. Que as coisas que eu peço, se ela não tiver, ela dá. Se ela não tiver, no outro dia ela consegue arranjar e dá. E também, quando eu peço para sair, ela dá um jeito e sai. Tu tem em mente que a cor da tua pele, ela pode interferir na forma de como tu consegue emprego? Não. Antigamente, os negros eram empregados dos brancos. Os brancos faziam os negros até não comer e nem beber água. O negro trabalhava de noite e dia. Essa atitude eu acho que não era para ser assim. Era para todo mundo trabalhar para você mesmo. Não fazer os outros trabalhar para você, você ficar só ali sentado e os outros fazendo o trabalho para você. E, de certo modo, tu acredita que isso era um trabalho desumano? Eu acho que sim. Na tua escola tinha algum coleguinha que fosse negro também? Tem uns, mas eu acho que só tem eu mesmo na minha sala e outros pardos, mas não é. Mas nas outras salas tem outros que são da minha cor. Não, até hoje ninguém falou mal da minha cor ou do meu cabelo, nada. Créditos finais. Coragem e autenticidade. Porque talvez o bullying ele não mude a gente, mas ele mostre um lado da gente que a gente jamais imaginaria que a gente fosse viver. Mas aceitar de uma maneira um pouco brusca que a nossa realidade não está pronta para acabar com essa estrutura racial que existe, o racismo estrutural que existe. Mas que quanto mais a gente conseguir ter coragem de falar essas coisas, de expor essas pequenas coisas que acabam prejudicando a nossa vida, talvez as coisas mudem, né? Vão caminhando, é uma luta, na verdade. Então eu acho que coragem.